Nesta palestra profunda de Neville Goddard, chamada Derramamento de Sangue, ele revela algo que quase ninguém ensina, que o derramamento de sangue nas Escrituras não fala de violência física, mas de humilhação divina, o momento em que Deus se esvazia de si mesmo para se tornar homem. Neville descreve uma experiência mística impressionante onde o braço do Senhor é revelado, mostrando que todo o drama bíblico acontece dentro de nós. Neste vídeo, você vai entender por que Isaías 53, a cruz, o sangue e a humilhação não são eventos externos, mas etapas internas do despertar espiritual. Se você busca entender quem você realmente é, quem é Jesus de verdade e o que significa que o Cristo se revela em você, este vídeo é para você. O tema desta noite é derramamento de sangue. Em hebraico, a palavra derramamento de sangue denota tanto assassinato quanto humilhação. Você pode interpretá-la de qualquer maneira. A Bíblia a considera tanto como derramamento de sangue quanto como humilhação. No capítulo 53 de Isaías, lemos: Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, 1. Em Efésios, lemos: Embora sendo Deus em sua essência, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 6. Agora, ao ler isso, você pode estar se perguntando: do que se trata tudo isso? Estou aqui para lhe dizer que cada palavra das Escrituras é verdadeira. É literalmente verdade, e você, individualmente, experimentará as Escrituras. Cada um de vocês. Esta noite, trataremos disso sob a perspectiva da humilhação. Pois, como vocês sabem, como nos foi dito, ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8, 9. Ele se humilhou e se tornou obediente até a morte, assumindo a forma de servo e nascendo à semelhança dos homens. Todo homem é um servo, nascido de baixo. Mas aquele que se tornou nós nos exaltará como a si mesmo, e nós seremos Deus, que criou toda a narrativa. Deixe-me contar uma história. Aconteceu comigo hoje de manhã, um pouco depois das 4. Eu estava em uma sala de não mais de 30 metros quadrados. Era uma sala perfeitamente quadrada, não mais do que 30 metros quadrados, talvez um pouco menos, mas não mais do que 30 metros quadrados. Eu estava sentado, e os homens com quem eu falava não passavam de 12, e eu estava conversando com eles sobre a palavra de Deus, explicando o mistério da salvação. Então, de repente, um deles se levantou rapidamente e saiu da sala, e eu soube que ele ia relatar o que tinha ouvido. Em instantes, pouco depois de ele sair, chegou um homem alto e bonito. Ele era a autoridade das autoridades. Alto. Cerca de 1,93 m, reto como uma flecha, vestido com as roupas do mundo antigo, estávamos todos de túnicas, não como as vestes de hoje. E ele entrou pela minha esquerda, havia apenas uma porta, a porta ficava aqui, de frente para você. Ele caminhou rapidamente até o final, virou em um ângulo reto e caminhou rapidamente até aquele outro lado, virou em um ângulo reto e caminhou rapidamente até o meio, então veio e parou na minha frente. Olhou no meu rosto e então pegou um objeto contundente e começou aqui e o golpeou no meu ombro, bem aqui. Senti cada impacto enquanto ele o golpeava aqui. Então, quando tudo se encaixou perfeitamente, ele pegou um instrumento muito afiado e, com um único movimento rápido, cortou o que eu vestia. Em seguida, segurou a ponta, puxou para cá e arrancou o que seria, assim, uma manga. Mas eu não estava usando um terno, e sim uma túnica. Ele atirou, e eu vi a cor, um azul muito claro, um azul clarinho, e a jogou fora. Então, estendeu os braços, como uma cruz, me abraçou e me beijou do lado direito do pescoço. Eu o beijei do lado direito do pescoço dele. Enquanto eu o beijava, a túnica se desfez, e eu olhava para o pedaço descartado, expondo meu braço direito. Daqui até aqui, tudo foi descartado, revelando o braço. O capítulo 53 do livro de Isaías diz:
Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Referindo-se à força, ao poder de Deus. Você pode falar sobre o poder de Deus e contar histórias suas e daqueles que o ouvem e aplicam seus ensinamentos, mas, apesar das inúmeras histórias que você pode contar, ainda assim eles não acreditam. Eles ainda querem um Deus de alguma forma estranha, diferente deles mesmos. Eles não aceitam que o Deus que vem lhes dizer reside dentro de vocês. O único Deus no mundo reside no homem. Não há outro Deus. Se há algo de que precisamos hoje, é de uma nova, não podemos chamar de cristologia. Esse termo é quase banalizado hoje em dia. Precisamos, acima de tudo, de uma nova maneira de pensar em Jesus como Deus infinito que se fez homem e é homem. Todas as cracas, todos esses rituais, todas essas coisas externas, em um navio deveria ser colocado em dique seco e raspado de todos os rituais, de toda a conversa fiada externa. Retire tudo completamente e jogue fora, e comece com um novo conceito do Deus que se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Agora, deixe-me contar uma história que me foi relatada na última sexta-feira à noite. A senhora está aqui, e esta é a história dela. Ela disse: tenho ouvido você nos últimos 2 anos e me beneficiei de tudo o que você disse, interna e externamente. Meu mundo mudou completamente por causa dos sonhos e das visões que tive e da aplicação do que você disse. Mas aqui, ontem à noite, descobri a diferença entre ouvir e experimentar. Eu ouvi e pensei que sabia por ter ouvido, mas que diferença entre ter ouvido e ter experimentado? Fui despertada de um sono profundo, muito profundo, e ao sair desse sono profundo, eu só conseguia pensar em você. Agora, permita-me parar por aqui para você, que pode se deparar com essa situação ao acordar pela manhã e pensar que não sonhou. Deixe-me dizer-lhe que qualquer pensamento, absolutamente qualquer pensamento, que ocupe sua mente é consequência de um sonho. Em vez de se levantar num pulo, lavar o rosto com água fria, escovar os dentes e se preparar para o café da manhã, como todos fazemos, pare por um instante e contemple esse pensamento. Ele é consequência de um sonho. Se você simplesmente refletir sobre ele e se perguntar, por que estou pensando o que estou pensando, isso levará de volta ao sonho, e você saberá. Bem, ela fez isso, e foi isso que ela sonhou. Então ela disse, eu me lembrei do sonho, mas parecia que tinha sido há muito tempo. Foi ontem à noite. Esse sonho parece ter acontecido há tanto tempo. E eu me lembrei daquele homem, Neville, que não parava de falar, e ele não parava de falar sobre o pai e o filho. Eu me lembrei de que não o entendi. Então eu também me lembrei, mas não sei quando, eu me lembro de que adormeci. Mas não me lembro quando adormeci, mas adormeci. Mas agora estou tão alerta, tão completamente desperta, que me sinto como se fosse um quebra-cabeça e esta noite uma parte de mim tivesse sido colocada de volta em seu lugar original. Agora, embora seja noite, tenho certeza de que amanhã não está longe. Aqui está a história dela, como ela me contou na última sexta-feira. Eu lhe digo, não, amanhã não está longe. Deus está em nós. Não há nada além de Deus. Deus se fez nós para que pudéssemos nos tornar Deus. Só existe Deus. Então, quando esta manhã, um pouco depois das 4, o braço foi revelado. O que é esse braço? O poder de Deus e a força de Deus. O semeador é chamado de semeador que semeia a semente, o semeador que retorna para colher sua colheita. O semeador, ao colher sua colheita, semeia novamente. Porque quem poderia vir senão Cristo? Só existe Deus. Então aqui, cravado aqui, um pino, senti cada impacto. Posso dizer que não doeu. Só senti o golpe, senti o impulso. Cada golpe que ele me deu, eu senti, mas não doeu. Então, quando tudo estava completamente cravado, bem aqui, neste ombro, ele fez um círculo rápido, um movimento peculiar. Então ele pegou a ponta e deu alguns puxões e descartou o que havia arrancado, expondo completamente meu braço direito. Quando o braço estava completamente exposto, ele veio e me beijou aqui,
e eu o beijei à direita. Então, tudo se dissipou enquanto eu olhava para esta linda manga azul clara que havia sido rasgada da minha túnica. E tudo isso estava aqui. Quando ele entrou, estávamos todos sentados, mas ele era tão importante que todos nós nos levantamos, em posição de sentido, olhando fixamente para a frente, como se faz no exército. Não se deve virar a cabeça para os lados, apenas olhar para a frente, estamos em posição de sentido. Foi o que fizemos quando ele chegou, marchamos para um lado, para o outro, para lá, e então, assim, revelando o braço do Senhor. Eu digo, você é Deus. Para citar o Salmo 82, eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, contudo, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes, a versículos 1, 6. Como ela mesma descreveu em sua carta para mim, ela se sentia como um quebra-cabeça que se quebrou em várias partes, e que agora está sendo reunido e recolocado em seu lugar. Bem, quando você o recoloca, ele se torna um ser mais luminoso do que era antes de cair e se quebrar nessas partes maravilhosas. Tudo caiu e se espalhou, a pedra que se despedaçou, e então cada parte é encontrada e recolocada. Quando tudo é recolocado, todo o drama de Jesus Cristo se revela em você. Agora, com o Evangelho de João 12, esta cena que aconteceu esta manhã, fim do ministério de Jesus. O Evangelho de João 12. E ele cita o capítulo 53 de Isaías, dizendo: Enquanto a luz está convosco, aproveitai-a, porque a noite vem. João 12, 35. O intervalo. Há intervalos, intervalos e intervalos. Aproveitai a luz enquanto a tendes, pois a noite da dúvida e da completa ignorância do princípio da vida virá, sempre vem, e há noite e dia, noite e dia. E aproveitai-a enquanto está convosco e vivei por ela. E esse é o fim do ministério de Jesus Cristo, conforme narrado no Evangelho de João, o livro mais profundo da Bíblia, o Evangelho de João 12. Então ele cita. Ele não cita diretamente, o evangelista que conta a história cita o texto dele, e cita o primeiro e o segundo versículos do capítulo 53 do livro de Isaías. Quem creu em nossa mensagem? Quem creu no que ouvimos? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então eu lhes digo, acreditem, é verdade. Falo por experiência própria. Não estou especulando, não estou teorizando. A história da Bíblia é verdadeira. Ela se desenrola em nós. A Escritura deve se cumprir em mim. Todos podem usar a mesma afirmação e dizer: a Escritura deve se cumprir em mim. E este é o fim de sua jornada. O fim de seu ministério se dá neste ponto. E quando ele partir, quem sabe? Portanto, o apelo é urgente. Enquanto a luz está com você, aceite-a, pois ele se identifica, e todos os títulos de Deus lhe são dados neste capítulo ironicamente. O Filho do Homem, a luz do mundo, todos esses títulos lhe são dados neste capítulo, mas todos lhe são dados ironicamente, pois ele é um homem comum. Pois o capítulo 53 nos diz que ele não tem beleza ou formosura que nos faça admirá-lo. Versículo 2. Ele não é nada que realmente se possa admirar. Não há nada nele que você consideraria belo, que você desejaria. Um homem comum. E como poderia esse homem comum ser o que esperávamos que o Messias fosse, um homem tão comum? Leia com atenção o capítulo 53 de Isaías. Ele não entra pela porta como um gigante, uma figura fantástica, apenas um homem comum. E tudo acontece nele. E quando ele contar essa história, quem acreditará no que ouviu? Mas, nessa cena dramática, havia um presente, e no instante em que algo era dito, eu sabia exatamente, enquanto ele se levantava e saía, que ele relataria o que ouvirá. E então, após relatar o ocorrido, entrou um homem alto, belo e de aparência maravilhosa, não mais do que 40 anos, vestindo uma túnica antiga. Mas ele era a personificação da majestade, era a personificação da enésima inteligência, e caminhava rapidamente, como um soldado, mais reto como uma flecha. Então, virou-se em ângulo reto e caminhou até o final, e virou-se em ângulo reto e caminhou até o meio, depois virou-se e parou diante de mim. Então,
Cravou em meu ombro uma estaca romba, e eu senti cada impacto enquanto ele a inseria, e então aquele movimento circular que rasgou minha túnica. Então, ele pegou a ponta e puxou um pouco, e ela se soltou, expondo todo o meu braço direito, e então a jogou para o lado. Então, ele ergueu os braços, me abraçou, me beijou, eu o beijei, ambos do lado direito do pescoço um do outro. E então, enquanto a cena se dissipava, eu olhava para aquele lindo azul claro que ele havia tirado de mim e revelado em meu braço. Então podemos dizer: quem acreditou nisso? Você pensaria, bem, então ninguém o viu. Mas não, eles o viram. Aqueles que estavam presentes quando ele fez isso, eles viram. A quem foi revelado o braço do Senhor? Bem, eles o viram. E continua. Essa mesma peça continua indefinidamente. Então eu digo a vocês, acreditem. Cada palavra das Escrituras é verdadeira. Enquanto estivermos aqui, não nos é pedido que não apliquemos a lei. Na verdade, somos encorajados a aplicá-la para amortecer todos os golpes que surgirem em nosso caminho. Apliquem-na a cada instante e sintam-se confortáveis neste mundo, partindo do princípio de que vocês já são quem desejam ser. Acreditem nisso. Eu acredito. Tenho obrigações no mundo de César e preciso viver neste mundo. O aluguel vence, as contas de luz, água e gás vencem, tudo vence. E então surgem os imprevistos. Eles aparecem todo mês. Não são coisas que você pode orçar, não são coisas que você sabe que existem, elas simplesmente aparecem. Este mês, preciso pagar R$ 500 a mais. Por quê? Algo surgiu do nada. Você não fez o orçamento. Então, preciso viver em um estado de opulência, preciso. Sou forçado a isso para lidar com as emergências da vida. Você não pode fazer orçamento. Você sempre viverá em um mundo fabuloso além do que a vida lhe dirá ser o fluxo normal em sua direção. Então eu digo a vocês, vivam nesse estado, vivam nele. Não deixem ninguém dizer que isso não é cristão. Esqueçam. Do que eles estão falando? Precisamos hoje, mais do que nunca, de um conceito totalmente novo de cristologia. Removam todas as impurezas desse navio. São todas falsas, todas enganosas. Toda essa conversa fiada de ajoelhar-se diante de cruzes construídas pelo homem em uma parede, e toda essa cerimônia sobre o casamento, e a cerimônia sobre a morte, e toda essa bobagem sobre ser enterrado em solo sagrado. Quando lhes convém arar tudo para obter lucro, eles aram tudo e depois abençoam a terra, de modo que todos os ossinhos agora são abençoados porque agora lhes convém fazer isso. E quem está enganando quem? E ainda assim seguimos cegamente, acreditando em toda essa conversa fiada. Chegou a hora de um novo conceito, um conceito completamente novo de quem Jesus realmente é. Quem é esse ser real que é o próprio Deus que se fez homem? Ele se tornou eu, ele se tornou você. O mesmo Deus. Esse Cristo cósmico se fez humanidade. Portanto, o derramamento de sangue mencionado nas Escrituras é humilhação. Sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, que era rico, se fez pobre por amor de vós, para que por sua pobreza vos tornasseis ricos. E herdasse a mesma forma, a mesma glória que lhe pertence. Ele não está fingindo ser homem, ele se tornou homem. Ele não está disfarçado, ele teve que esquecer completamente. Assim como essa senhora que me escreveu esqueceu. Ela teve que esquecer completamente a história. Mas quem a estava ouvindo? Era o mesmo Deus nela que agora está despertando. E aquele que falou com ela não era melhor, é o mesmo Deus. Deus é um. E, no entanto, ela volta atrás e diz: é tão distante no passado. Eu ouvi aquele homem, Neville, que não parava de falar sobre um pai e um filho. E me lembrei de que não entendia nada. Bem,
posso lhe dizer que eu não estava falando com outra pessoa, eu estava falando comigo mesmo. A quem mais eu poderia me dirigir? Não posso me dirigir a outra pessoa, somos todos um. Somos um. Então, o que estou dizendo a vocês hoje, digo porque estou falando comigo mesmo. E não há verdadeira liberdade para aquele que é completamente liberto até que todos sejam libertos. Não de verdade. Serei liberto em um futuro não muito distante, mas não de verdade, não até que todos sejam libertos, pois estou sepultado em todo ser nascido de mulher. Não posso ser completamente liberto até que toda criança nascida de mulher tenha ouvido e experimentado Cristo se desdobrando completamente nela, até a exposição do poder, chamado de mão. Quem creu no que ouvimos? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então eu lhes digo que é literalmente verdade, cada palavra das Escrituras. Vocês são advertidos no final de Apocalipse, o último capítulo. Não acrescentem nem tirem nada das palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 10. Deixem como está. Isso se provará sobrenaturalmente em suas vidas e vocês provarão que é literalmente verdade. Ah, vocês podem dar uma interpretação. A palavra significa significa o poder do Deus Todo-Poderoso quando o braço é revelado. As coisas que vocês podem fazer depois que ele é revelado. Mas mesmo que vocês fizessem as coisas mais milagrosas, como lhes é dito, nem o caráter nem a quantidade de milagres que ele realizou inspirariam fé. Ele partiu, talvez se perguntando até que ponto fora ouvido. E então retorna para colher a safra e plantar novamente, pois a palavra também significa o semeador que semeia a semente, e a semente é a palavra de Deus. Ele vem e semeia a palavra, retorna e colhe a safra, e então semeia novamente, um só ser. Porque não importa quem venha, seu nome amanhã poderá ser outro, mas ele será simplesmente o mesmo ser, pois não pode ser outro. Eu sou individualizado, eu sei. Jamais serei absorvido na eternidade a ponto de perder minha individualidade, minha identidade, contudo, sou um com qualquer pessoa que saiba que seu filho é meu filho. Não há ninguém neste mundo que olharia para o rosto do meu filho e reconheceria ser o pai do meu filho e não ser eu. Como poderia ser? Ele e eu somos um. É a única maneira de se conhecer a unidade que é Deus. Então aqui, derramamento de sangue. Eu o interpreto esta noite como humilhação. A palavra é formada por duas palavras, ela forma Adão. Adão é Aleph, Dalet, Men e a palavra é Dalet, Men, tirando Aleph, e isso é derramamento de sangue. Então dele vieram seus dois filhos, e o primeiro sangue a ser derramado foi quando Caim matou Abel. Então saiu de Adão. Portanto, o nome para derramamento de sangue é Dalet, Men. Aqui encontramos isso se desdobrando dentro de nós, o derramamento de sangue. Mas o verdadeiro derramamento de sangue você experimentará quando seu corpo for dilacerado de cima a baixo, e você verá o sangue que foi derramado no princípio, e esse sangue é você mesmo. Pois Deus morreu pelo homem. Mas ele se tornou homem, então quando o homem vê o sangue, ele é tão Deus que vê a si mesmo agora, não um outro. Ele não conhece o sacrifício que foi feito, porque ele é tão Deus. Quando ele vê aquela piscina viva, aquela água viva, o sangue de Deus, ele sabe que é ele mesmo. Ele também sabe que é o seu Criador, o seu Redentor e ele mesmo. Ele se sente redimido por si mesmo, o que de fato é, porque Deus se tornou ele. Se Deus não tivesse se tornado ele, ele não poderia ser redimido por si mesmo. Ele seria outro e ainda assim dois. Não pode haver dois, Deus e ele, só pode haver um. Ele derruba aquela parede de separação entre eles e eles se tornam um, em vez de dois. Então ele se torna um. E eu vejo. Eu sou isso, então eu subo para aquele estado celestial, que é o trono de Deus. Então, quando acontece, é algo tão simples. Uma sala normal, comum, vazia, sem nada dentro. E homens sentados no chão. E eu sentado no chão, todos nós vestidos com túnicas, roupas casuais, homens comuns, sem qualquer reputação.
Mas eu lhes contava o que sabia por experiência, e explicava o mistério de Deus. Assim que pronunciei uma palavra, um deles se levantou rapidamente e saiu da sala. No instante em que saiu, soube que precisava relatar o que havia sido dito. Então, veio essa autoridade entre as autoridades, um homem alto, bonito, de aparência maravilhosa, eu diria que não mais de 40 anos, excepcionalmente bonito. E caminhou rapidamente até o final, virou-se, caminhou até o final, virou-se, caminhou até o meio e, então, cravou em meu ombro uma estaca romba. E cravou mesmo. Cada impulso que eu sentia. Depois, um círculo rápido, e então ele tirou a coisa que estava pendurada em mim, expondo todo o meu braço direito, daqui para baixo. Não apenas aqui. Apenas onde ele fez o círculo. Exatamente onde ele martelou, fez o círculo com um instrumento afiado, num movimento amplo, e o retirou. Um lindo azul claro. E o tecido era um tecido lindo, lindo. Quer dizer, era simplesmente lindo. Parecia um tecido caro. Para mim, olhando para ele, parecia tão lindo. E lá estava. Fiquei me perguntando onde ele o teria jogado. Ou simplesmente o teria descartado. Eu estava olhando para ele quando toda a cena se desfez. Com o braço exposto. Então, aqueles com quem falei, com exceção daquele que saiu, pois ele não viu o braço exposto, os outros com quem conversei e que ainda estavam de pé, viram o braço exposto. Portanto, quando a pergunta é feita: a quem o braço do Senhor foi revelado? A resposta é: e revelado a esses, e então eles saberiam, e então começariam sua jornada, adormecidos por um tempo. Pois quando você vem ao mundo, você precisa entrar em um sono profundo, e só então começa a se lembrar. É tudo uma questão de lembrar, lembrar e lembrar. Então, essa senhora que me escreveu disse: eu me lembrei do sonho. E quando acordei, o único pensamento que me veio à mente foi Neville. Bem, eu estava pensando em Neville, e então o sonho voltou. O sonho era aquele homem, Neville, nas profundezas que pareciam tão distantes, tão remotas e tão distantes no tempo. E ele falava repetidamente, sem parar, sobre um pai e um filho. E eu me lembrei de que não entendi. Também me lembrei de que fui dormir. Não me lembro exatamente quando fui dormir, mas me lembro de que dormi. Agora que estou completamente alerta e acordada, tudo parece como se eu fosse um quebra-cabeça, e agora, nesta noite, uma peça dele foi encontrada e colocada em seu lugar original. E agora ainda é noite, ela disse, mas amanhã não deve estar longe. Mas não está longe. Não está. Mas posso lhe dizer uma coisa? Você pode ser tudo o que quiser. Quer ser rico? Você pode ser rico. Quer ser famoso? Você pode ser famoso. Você pode ser tudo o que quiser neste mundo de César, se aplicar o princípio. O princípio é simples, e haja como se fosse verdade. Imagine que as coisas são como seriam se fosse verdade, e ouse viver como se fosse verdade. E se você fizer isso, será verdade. Não importa o que o mundo pense, porque Deus está em você. O poder ainda não foi revelado, não importa. Mesmo assim, assuma que o poder está aí, e por essa simples suposição de que as coisas são como você deseja que sejam, elas se tornarão realidade. Todas se tornarão realidade, cada uma delas. Não importa o que o mundo lhe diga. Não pergunte nada a ninguém. Apenas ouse assumir. Eu sou a dama, o cavalheiro que eu gostaria de ser, com o conforto, a segurança que eu desejaria neste mundo. Ouse assumir isso. E posso lhe dizer, de uma forma que você nem perceberá conscientemente, você se tornará isso. Ao vivermos segundo a lei de Deus, então, no tempo dele, ele realiza a obra em nós, que é simplesmente moldá-los à sua imagem, para que vocês dois se tornem um, não dois, mas um. Quando houver uma semelhança perfeita, eles se fundem. Não pode haver semelhança até que ela seja perfeita. Por isso, ele me prova nas fornalhas da aflição por amor a ele mesmo o faz.
Pois como poderia a minha glória ser dada a outro? Não posso dá-la a outro, ele tem que dá-la a si mesmo. Assim, ele se funde em mim à semelhança perfeita, pois eu devo ser perfeito como meu Pai Celestial é perfeito, e quando há uma imagem perfeita dele, não somos mais dois. Ele se une a mim e agora somos um. E então tudo o que foi dito se revela dentro de nós. Aqui, se você voltar ao início de Isaías, como vimos hoje, o primeiro versículo, a visão de Isaías. Uma visão. Esses 60 e tantos capítulos, ele nos diz, são uma visão, e o livro, depois do livro dos Salmos, é o mais citado do Novo Testamento. Eles citam Isaías, que é uma visão. Vocês não percebem que é uma visão? Tudo é completamente e totalmente sobrenatural. E então ele cita Isaías neste final do ministério de Jesus. Ele cita o capítulo 53, mas começa o livro dizendo que é uma visão. A visão de Isaías, filho de Amós. Não se escreve como o profeta Amós, com um S, mas com um Z, algo totalmente diferente. Aqui está o grande. E a palavra Isaías significa. Existem duas definições, Jeová é a salvação ou Jeová dará a salvação. Os estudiosos preferem a segunda. Não tenho preferência, ambos. Jeová é a salvação e Jeová dará libertação. Sim, ele dará. Mas ele dá apenas a si mesmo, portanto, ele precisa se tornar você completamente e se revelar em você, como expresso no Novo Testamento. Quando tudo estiver completamente revelado em você, então você e ele serão um. Então você parte. Mas, embora partam, não pensem por um segundo, embora alcancem a sua glória e essa seja uma força que ultrapassa os sonhos mais ousados da terra, que vocês não serão verdadeiramente livres até que tudo parta, porque ainda estão sepultados no mundo do pecado e da morte. Portanto, que ninguém pense que, simplesmente por ter partido, por todo o drama ter se desenrolado dentro dele, escapou. Não, não até que todos vocês tenham escapado, ele ainda está sepultado em tudo. É por isso que aquele que foi enviado está tão ansioso para lhes dizer que não deem as costas à luz enquanto ela estiver com vocês. Enquanto ele estiver com vocês, aceitem, ele está lhes dizendo o que sabe por experiência. Acreditem nele e então deixem que isso se revele dentro de vocês. Desafiem e adiem, e o seu adiamento é, na verdade, o adiamento dele, porque somos um. Agora, na prática, nesta noite, ousamos simplesmente assumir que você é o homem, a mulher que deseja ser. Não pergunte a ninguém se acham isso possível. Ouse assumir que você é o que deseja ser. Acredite na realidade desse estado invisível e simplesmente durma nele como se fosse verdade. Você desfrutará dessa suposição externalizada neste mundo. E enquanto fazemos isso, uma obra está acontecendo em você, da qual você não tem a menor consciência, e essa obra é o desdobramento de Cristo em você. Tudo o que for dito sobre Cristo você experimentará e, então, e somente então, você realmente saberá quem Jesus Cristo realmente é. Jesus Cristo é Deus Pai. Quer o mundo acredite ou não, Ele é Deus Pai, que se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Aniversário do meu pai, aniversário do pai do Bill e o dia em que meu braço foi revelado. Então, eu sempre me lembrarei do seu aniversário. Agora, alguma pergunta? Temos 10 minutos. Bem, esta semana estaremos aqui na sexta-feira. Na próxima semana, acho que será numa terça-feira, mas só teremos uma aula na próxima semana. Mas olhem o cartão, só porque não estou familiarizado com ele. Tenho que olhar toda semana para saber quando vou falar. Mas sei que na próxima sexta-feira estarei aqui, e na próxima semana sei que só teremos uma aula, e acho que será na terça-feira. Mas ainda teremos mais uma aula esta semana, na sexta-feira. Pergunta: você reconheceu alguma das 12 pessoas que estavam naquela sala? Resposta: não, minha querida, eles eram simplesmente, como eu disse antes, homens comuns, nada que me fizesse ficar surpreso ou de alguma forma. Apenas homens comuns. Eu era um homem muito comum entre eles, muito comum.
Estávamos todos reunidos, enquanto eu contava a história que conhecia por experiência própria. Eu era tão natural e comum quanto eles. Mas eles estavam ouvindo. Pergunta: e quanto ao pino? Resposta: não sei, meu querido. Só sei o que me aconteceu. Era uma estaca romba, não era como um prego afiado ou uma agulha. Era algo assim, largo. Não sei se era de madeira ou metal. Estou inclinada a acreditar que era de madeira. Mas era irregular, larga e ele simplesmente a enfiou aqui e a martelou no meu ombro. Quando estava completamente cravada no meu ombro, então, com um instrumento afiado, ele fez aquele movimento circular rápido e rasgou minha túnica, até onde havia inserido a estaca. Então, ele pegou a ponta e puxou para cá, expondo o braço completamente nu. Todo o resto estava coberto, mas o braço direito estava completamente exposto. Então ele me abraçou, me beijou aqui do lado direito do meu pescoço e eu o beijei, de frente para ele, do lado direito do pescoço dele. E então, enquanto a cena se desfaz, estou olhando para aquele lindo tecido azul pálido, que ele havia tirado do meu braço, expondo-o à vista daqueles homens comuns que agora estavam de pé, porque todos nós ficamos em posição de sentido enquanto ele entrava na sala. Agora, você pode pesquisar nas escrituras para descobrir onde estava. Nem tudo está escrito lá. Fim da fita.